Bom dia, graça e paz. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Hoje estaremos dando início à leitura do livro do profeta Daniel, no seu capítulo primeiro, que na nova versão Almeida atualizada diz assim: No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real, e que Aspenaz lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos e, ao final desse período, passariam a servir o rei. Entre eles se achava Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhe deu outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abed-nego. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porém, o chefe dos eunucos disse a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou o que vocês devem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade, se isso vier a acontecer, vocês pioram a minha cabeça em perigo diante, poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse a ele: Por favor, faça uma experiência com estes seus servos durante 10 dias. Dê-nos legumes para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com estes seus servos. O cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência durante 10 dias. No fim dos 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor e eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias, o vinho que deviam beber e dava-lhes legume. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo determinado pelo rei, para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles. E entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a servir o rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou ali até o primeiro ano do reinado de Ciro. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus por essa porção da sua palavra. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, com muita alegria, gratidão no coração e reverência, nós nos achegamos diante de Ti ao iniciar de mais um dia. Somos gratos ao Senhor pelo dia que nasce, pela noite de descanso,
pelo teto sobre as nossas cabeças, pela cama confortável na qual passamos a noite, pela roupa que vestimos, pelo dia gostoso que nasce, pelo friozinho que está aqui alegrando o nosso coração. Somos gratos de uma maneira muito especial pela tua palavra que nos mostra o plano eterno da redenção em Cristo Jesus. Esse texto lido nos mostra jovens que foram deportados para a Babilônia como escravos, são colocados à prova durante um período de aprendizado e de integração naquele reino, para se apresentarem diante do rei Nabucodonosor, para serem testados. Mas dentre eles, Daniel, encabeçando esse grupo de 5, toma uma decisão de não se contaminar com as iguarias do rei, não se contaminar com os valores daquele reino. E assim ele faz, e o Senhor o abençoa, e o Senhor dá a eles sabedoria, discernimento a eles. O Senhor, de uma maneira muito especial, além de os preservar, os dota de conhecimento e sabedoria como nenhum outro. Que o Senhor, em Cristo Jesus, nos dê a mesma disposição de Daniel, de Ananias, de Azarias e de Misael, desses homens, de não nos contaminarmos com as iguarias deste mundo. O mundo tem nos oferecido valores antibíblicos, valores que estão fundamentados no prazer, no eu, no egoísmo, no egocentrismo, num ter direitos, ter prazer, ter e possuir e adquirir, ser reconhecido. Os valores deste mundo são valores humanistas, valores centrados no ego, centrados no prazer, na autossatisfação pessoal, que são contrários aos princípios da tua palavra. Dá-nos disposição e ajuda-nos a sermos fiéis ao Senhor, a negarmos esses valores e essas iguarias do Rei e vivemos conforme o padrão da tua santa e gloriosa palavra. Que a tua palavra encontre lugar em nossa mente e em nosso coração e molde toda a nossa visão, todo o nosso pensamento, todo o nosso ser, todo o nosso falar, que possamos, à semelhança de Cristo, servir ao Senhor. Que possamos nos lembrar das palavras de Jesus, que diz que aquele que quiser vir após ele, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e então siga. Que nós possamos negar a nós mesmos, negando esses prazeres mundanos, esses valores mundanos, tomando a nossa cruz, crucificando a nossa carne, o nosso desejo e então servindo ao Senhor. E o próprio Senhor Jesus também nos disse que sereis meus amigos quando fizerdes o que vos mando. Que possamos aprender a obedecer ao Senhor, a obedecer a tua palavra e fazê-lo de todo o coração, de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com alegria e gratidão no coração. Porque o Senhor tem mais prazer em que se obedeça a sua palavra do que em ofertas e sacrifícios. Que assim seja nas nossas vidas e assim possamos crescer em conhecimento, em graça e intimidade com o Senhor. Que o Senhor possa nos usar, assim como o Senhor usou Daniel e os seus amigos. Tudo isso para a honra, glória e louvor do teu nome. É assim que oramos, agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Deus em Cristo nos abençoe. Amanhã estaremos de volta com mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos e até amanhã, se o Senhor assim permitir.